pessoal, sejam bem-vindos à nossa dica do dia, uma dica de direito do trabalho para você, obviamente, que está aí se preparando para a primeira fase. E para você que também não me conhece, eu sou a professora Priscila Ferreira, professora de Direito e Processo do Trabalho, e vou dar uma dica aí que eu considero essencial para a sua preparação na primeira fase da OAB. Então, vem comigo aqui no nosso slide para a gente poder ver a nossa dica. Já deixo aqui para vocês as minhas redes sociais, Instagram, Prof. Priscila Ferreira, e Facebook, Professora Priscila Ferreira. Então, contem comigo aí no que você precisar. E eu trago aqui o nosso primeiro slide de um tema que é muito importante, um tema que foi trazido aí pela reforma trabalhista e que eu acredito que possa estar aí na sua prova. Priscila, que tema é esse? Trabalhador hipersuficiente. E ele está lá regulamentado no artigo 444 da CLT. E se você ler mais especificadamente o parágrafo único que trata dele, esse parágrafo fala para a gente que a livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A desta CLT, com a mesma eficácia e preponderância sobre os instrumentos coletivos. No caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo do benefício da Previdência, 2 vezes máximo o teto da Previdência. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos a figura do trabalhador hipersuficiente, que é um trabalhador que possui nível superior e receba salário igual ou superior a 2 vezes o teto da Previdência. Lembrando aí que o teto da Previdência ele é atualizado todo ano, está hoje em dia aproximadamente, arredondando em R$ 5.600. Portanto, você teria que ter nível superior e receber salário igual ou superior a 2 vezes o teto da Previdência. Nesta situação, você pode aí, o empregado, negociar diretamente com o seu empregador. E as negociações deste empregado para com este empregador irão se sobrepor à negociação coletiva e vai se sobrepor à lei. Porque se você pegar o artigo 611-A da CLT, lá ele traz as hipóteses em que o negociado vai se sobrepor ao legislado. Ou seja, há alguns temas em que a negociação coletiva pode dispor de forma diversa da lei. E aí, obviamente, o trabalhador hipersuficiente, a legislação trouxe que este trabalhador pode negociar diretamente com o seu empregador através do que a gente chama de acordo individual. E este acordo individual vai se sobrepor à negociação coletiva e vai se sobrepor à lei nos temas referentes às hipóteses do que o negociado se sobrepõe ao legislado, ou seja, nas hipóteses do artigo 611-A. Então, se você pegar aqui comigo o artigo 611-A, ele traz, que a livre estipulação, entre as partes vai ter a mesma eficácia e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso do empregado de diploma de nível superior e que receba essa remuneração aqui igual ou superior a 2 vezes. O 611-A, a gente pode dar alguns exemplos aí, em que o empregado vai poder estipular e se sobrepor à negociação coletiva, como também vai poder ser hipóteses aí em que o negociado se sobrepõe ao legislado, quando se referir, por exemplo, a banco de horas, são hipóteses em que o negociado se sobrepõe ao legislado. Regulamento empresarial também é mais uma hipótese. Também temos ainda teletrabalho, sobreaviso, troca de dia do feriado, entre outras hipóteses, em que o empregado vai poder negociar diretamente com o seu empregador e o que ele negociar pode se sobrepor ao disposto em negociação coletiva e, obviamente, também à lei, ok? Atenção, são 2 requisitos, nível superior e remuneração. Agora, tem muitas pessoas que confundem um detalhe. Priscila, o trabalhador hipersuficiente é aquele que também pode pactuar a arbitragem? Fique muito atento, pessoal. São 2 coisas diferentes. Os requisitos para caracterizar um trabalhador como hipersuficiente, que foi os que a gente mencionou agora, são diferentes dos requisitos em que permite ao empregado pactuar a arbitragem com o seu empregador. São
obviamente, sistemas diferentes. Então, olha como que funciona a arbitragem para você poder fazer um sistema comparativo. Olha o que nós temos aqui no artigo 507A da CLT. Nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios da Previdência, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa. Então, percebam comigo, o empregado, para que ele possa pactuar arbitragem, o que é levado em conta é o quanto ele recebe. É um empregado aqui de alto padrão financeiro na questão remuneratória. Então, veja bem, o empregado, para pactuar arbitragem com o seu empregador, precisa possuir nível superior? Não. Então, veja bem, não necessariamente um hipersuficiente, não é? O empregado hipersuficiente é aquele que, obviamente, pactua arbitragem? Não, porque basta na arbitragem você ter remuneração, como está aqui, superior a 2 vezes o teto da Previdência, que, como já mencionamos, está em torno aí de R$ 5.600. Agora, para você ser considerado hipersuficiente, vai ter que ter os 2 requisitos: nível superior e sistema remuneratório. Tudo bem? E para ir fechando a nossa dica, quero mencionar ainda 2 detalhezinhos com você. Então, vem aqui comigo, ó. Poder de organização do empregador, uso do uniforme. O que nós temos aqui? Bom, primeiramente a gente tem que lembrar que temos diversos poderes que estão ligados à figura do empregador. Poder diretivo, poder fiscalizatório, poder disciplinar e também temos aí o poder de organização. Quando a gente pensa no poder de organização, é o poder que o empregador tem de organizar, de disciplinar, de regulamentar a prestação de serviço. Quando a gente pensa no poder de organização, nós temos a questão do uso do uniforme. O empregador pode estipular que o empregado utilize o uniforme? Sim, é possível o empregador determinar isso. Inclusive, esse uniforme pode ter logomarcas, pode ter aí a inclusão de alguns detalhes de parceiros, sem qualquer problema, sem qualquer aspecto aí negativo nisso. No entanto, de quem que é a responsabilidade pela higienização deste uniforme? Quem se torna responsável por limpar este uniforme? E a lei, na reforma trabalhista, trouxe isso para a gente no artigo 456A. Ela traz lá que a responsabilidade pela limpeza do uniforme é do empregado, salvo se o empregador exigir algum produto especial, algum produto diferenciado. Olha o que traz para a gente a legislação aqui, ó. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de parceiros e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. Parágrafo único ainda diz pra gente: a higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para a higienização das vestimentas de uso comum. Então, tomem nota aqui. Se o empregador, portanto, exigir que você use lá aquele alvejante, aquele produto especial que custa lá, sei lá eu quantos reais, de valor altíssimo, você é obrigado a limpar? Não, você não é obrigado. Ele está exigindo um produto específico, não é? Eu, quanto muito, vou usar o tradicional lá na minha casa. Aí quem vai ter que arcar com isso é ele, ok? Ideia trazida aí pela reforma trabalhista. E pra gente fechar, quero falar com você sobre regulamento empresarial. Vem aqui comigo, ó. Regulamento empresarial tá lá na súmula 51 do TST. E essa súmula é muito importante, vira e mexe, aparece em prova. Olha o que ela traz pra gente. As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. 2. Havendo a coexistência de 2 regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. Então, Priscila, o que isso quer dizer, né? Pensem comigo o seguinte, nós temos aqui, ó, um regulamento 1, e eu tenho aqui um regulamento 2, ok? Esse regulamento 1, vamos supor que ele foi
colocado em vigor para os empregados que trabalhavam no ano de 2010. E no ano de 2018 se criou aqui um Regulamento 2. Nesta situação aqui, pessoal, nós temos que os empregados contratados sob a vigência deste regulamento, então a contratação sob a vigência deste regulamento implica que este regulamento ao empregado vai ser contratado, vai ser aplicado, melhor dizendo. E o regulamento 2 para os novos empregados contratados sob a égide do regulamento 2. Então, a contratação sob a vigência do regulamento 1 se aplica aos empregados contratados nessa época. E os novos empregados contratados sob a vigência do regulamento 2. Agora eu pergunto para vocês, tendo os dois regulamentos em vigência, é muito comum às vezes a gente falar, mas por que o fulano tem mais direitos do que eu? Porque o fulano foi contratado sobre a égide do regulamento 1. Quando você entrou, esse regulamento não estava mais em vigor, estava sim o regulamento 2. Só que a legislação fala que quando tiver a coexistência de dois regulamentos, um sendo aplicado à parte dos empregados contratados naquela vigência e um outro regulamento aplicado aos empregados que estavam contratados sobre a outra vigência, nós temos que os empregados podem optar pelo regulamento que eles entendem mais benéfico. Então veja bem aqui, ó. Vamos supor que o regulamento 1 traga como benefício aqui para os empregados o auxílio combustível, ok? Traga como benefício o auxílio combustível. E ainda traga aqui uma gratificação, ok? Uma gratificação. Ótimo. Aqui no regulamento 2, em contrapartida, ele também traz essa gratificação, mas ele não traz aqui no regulamento o auxílio combustível, ele traz para nós o auxílio creche. Nesta hipótese aqui, se você tiver filho, talvez se você não tenha carro, você prefira o auxílio creche ao invés do auxílio combustível. E a legislação permite que o empregado renuncie de um regulamento em prol do outro. Essa renúncia, ela é lícita. Essa renúncia, ela é lícita. Olha o que fala aqui, ó. Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. Ou seja, quando houver dois regulamentos em vigência, o empregado que está aqui aplicado pelo regulamento de 2010, se ele achar que o segundo regulamento de 2018 é mais vantajoso para ele é melhor para ele pode sim renunciar. Apesar de no direito do trabalho vigorar o princípio da irrenunciabilidade, esse aqui é uma exceção. É uma hipótese em que a renúncia torna-se lícita e permitida, podendo o empregado renunciar de um regulamento em prol de outro que ele considere mais benéfico. Ok, pessoal? Dica do dia para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente fecha tendo falado um pouquinho de regulamento. Uma dica importante que pode aparecer na sua prova, mas fiquem muito atentos às inovações trabalhistas, especialmente trabalhador hipersuficiente e também a arbitragem que passa a ser admitida no direito do trabalho. Desejo para vocês bons estudos e a gente se vê nas nossas aulas. Até lá, pessoal!